que é que acontece quando tentamos tornar a vida num jogo racional, objetivo e puramente mental? Essa é a pergunta à qual vamos tentar dar resposta durante este vídeo, trazendo 3 obras da literatura, uma do cinema e umas outras referências artísticas. O foco de hoje é o xadrez, a filosofia e um pouco de psicanálise. O meu nome é Catarina, sejam bem-vindos. A vida é complicada. Isso nós já sabemos. Todos passamos por ela, todos tentamos navegar a mixórdia de emoções que o dia-a-dia nos traz. Sabemos que ser objetivo, que ser racional é uma das melhores qualidades que alguém pode ter para conseguir viver. Mas a verdade é que demasiada racionalidade, demasiado filtro faz com que muitas vezes fiquemos presos dentro das nossas mentes e não consigamos sair. E se não dialogarmos com o mundo, viver nesse mesmo mundo será ainda mais difícil. Eu não jogo xadrez, nunca joguei, talvez um dia aconteça. No entanto, uma coisa que eu sei é que quando falamos em xadrez, associamos sempre este jogo a pessoas inteligentes, a pessoas objetivas, racionais, que decoram uma data de livros sobre como jogar, sobre como passar à frente do outro mentalmente. E a verdade é que os livros que vos trago hoje têm esse simbolismo da premeditação, do racionalismo, da objetividade, mas não só. O xadrez na literatura é de facto um simbolismo extraordinário, que carrega múltiplas reflexões e que espero trazê-las hoje. Se tiverem algumas a adicionar, por favor façam na secção de comentários. O xadrez é muitas vezes considerado uma metáfora para a vida humana, mas é um jogo que rapidamente nos leva a um lado obsessivo de querer ganhar, de querer desmembrar as possíveis jogadas do adversário. Isso eu percebi mesmo não jogando. E o xadrez, sendo esta metáfora para a vida, representa exatamente isso. Quando a vida se torna num processo puramente mental e nos esquecemos rapidamente do nosso envolvimento no mundo. Se tudo for fruto da nossa cabeça, perdemos-nos. E aí sim, é dessa forma que eu quero introduzir o primeiro livro que vos trago, Xadrez, de Stefan Zweig. Em inglês está traduzido para Chess e Royal Game. Este livro que conseguem encontrar facilmente, Xadrez, tanto em Portugal como no Brasil, e é um livro, como veem, muito pequenino. Este é um livro extraordinário, porque apesar de ser uma novela, tem uma escrita, uma prosa maravilhosa e deixa-vos agarrados até ao fim. Portanto, não vão querer parar de ler. Esta novela de 1943 segue uns dias num barco a caminho de Buenos Aires. Temos o nosso narrador que, a dada altura, descobre que dentro desse navio, desse barco, há um campeão mundial de xadrez chamado Chentovic. E o nosso narrador, de facto, fica muito intrigado porque conhece a figura e quer conhecer um bocadinho mais sobre deste homem-rapaz, que é bastante misterioso, assim, altivo, de poucas palavras. Mas se pensam que o livro é sobre Chentovic, não é. De verdade, é sobre outra personagem que também está presente naquele navio. Um senhor chamado Dr. B. Dr. B aparece de forma assim meio inesperada porque, a dada altura, o nosso narrador conhece um homem de negócios e os dois combinam que vão convidar o campeão mundial Chentovic para um jogo. Têm de pagar, porque Chentovic, enfim, vale imenso dinheiro, é um campeão, e ao jogar contra Chentovic, perdem sempre. Chentovic já está aborrecido, já se quer ir embora, e à altura, nesse primeiro jogo, aparece um senhor aparentemente comum, o Dr. B, que começa a ditar as jogadas, a sussurrar por trás deles. Rapidamente percebem que este Dr. B não é uma pessoa normal, não é um mero comum jogador de xadrez do dia-a-dia, e sim um gênio. E o livro é sobre isso. A única coisa que eu vou dizer, porque o livro também é muito curto, é que a figura deste doutor, deste Dr. B, contrasta muito em termos de jogo de xadrez com Chentovic. Chentovic é um campeão que veio de origens muito pobres, camponês, portanto, através do xadrez ascende socialmente, enquanto Dr. B é um homem intelectual, não digo aristocrata, mas de classe alta, e logo aí vemos que a forma como racionalizam o xadrez é distinta. Para um é sobrevivência, é ataque, é estar no antro de tubarões, para o outro é puro escape mental. Não vos vou contar porque é que o Dr. B não é um campeão de xadrez, sendo tão genial. Não vos vou contar o que é que lhe aconteceu necessariamente. Posso dar aqui uma nota. Vai trabalhar a repressão estatal, vai trabalhar os totalitarismos.
Mas o que interessa aqui é como é que o xadrez funciona na vida destas pessoas. Dr. B é consumido pelo seu amor pelo xadrez. Não consegue encarar um jogo de xadrez com normalidade. O jogo do xadrez passa a ser aquele centro, o epicentro da sua vida e, portanto, perde-se na própria mente. Dr. B deixa de acreditar que existe um mundo para além das suas projeções mentais. A obsessão pelo jogo retira-o, extrai-o completamente da realidade. E isso é muito interessante se pensarmos que não é algo puramente ficcional. Dr. B é representativo de outras figuras que ao longo da história se perderam completamente no xadrez e nas próprias mentes. Não conseguiam evadir-se da própria mente, sair da própria cabeça. Isso aconteceu, por exemplo, com um artista plástico muito conhecido chamado Marcel Duchamp, o enigmático, icónico criador do urinol. O dadaísta Marcel Duchamp era um ávido jogador de xadrez e a dada altura desiste de ser artista, pelo menos perante a opinião pública, e dedica-se por completo ao xadrez. Ele dizia que o xadrez era uma arte, é um estado mental puro, onde os artifícios e as convenções da vida não se intrometem. Muita gente o acusou de ser obcecado, de se perder na sua mente e já não conseguir produzir arte para o mundo. E, portanto, vemos que o Dr. B é um tipo de Marcel Duchamp. Mas há aqui umas diferenças. Stefan Zweig é um autor muito conhecido e mesmo noutros livros sei que o faz. É muito conhecido por intercalar, articular a história do século XX e as suas vicissitudes com as personagens que cria. Portanto, deixa assim mistério sobre o que é que isso possa ser, mas acreditem que se Dr. B se fica obcecado pelo xadrez, com uma espécie de evasão da realidade, tenta fugir do que o circunda através do jogo, é porque a realidade que ele viveu não foi assim muito interessante. E há outra obra da literatura muito famosa que trabalha o xadrez, também como evasão da realidade, mas uma evasão talvez não tão positiva. Falo da sequela de Alice no País das Maravilhas, a obra intitulada Através do Espelho, ou Por Trás do Espelho, as traduções ficarão aqui. Esta é uma personagem extremamente conhecida, toda a gente sabe quem é, mas poucos leram a sequela de Alice no País das Maravilhas, Através do Espelho. Este livro compila as duas na versão original. Through the Looking Glass, Através do Espelho. O que é que se passa com a Alice? Bom, a Alice já havia voltado à sua casa e, entretanto, vê-se aborrecida e, através de um espelho, atravessa para um mundo paralelo. Quando chega a esse mundo paralelo, constitui-se organicamente, sem qualquer controlo, num peão. Portanto, ela torna-se um peão num jogo de xadrez. Não é uma rainha, não é um cavaleiro, não, é um peão. Perde agência, Alice perde a capacidade de controlo da própria vida. Isto faz muito lembrar, de facto, o Dr. B. Só que aqui há diferenças, porque no caso do Dr. B, como foi mencionado, Zweig o que decide fazer com esta personagem é mostrar até que ponto é que a perda da noção da realidade através de um jogo pode destruir-nos a vida. Aqui não é necessariamente a mesma coisa, porque a Alice ela quer fugir da sua realidade, mas ela não escolhe estar envolvida num jogo de xadrez. Mas sabemos que, sendo esta uma obra para crianças, dizem tantos críticos, sabemos que Lewis Carroll, através da criança Alice, se intromete no nosso imaginário de adultos. Portanto, o que faz com Alice é mostrar que a vida é um jogo de xadrez e nós nem sempre temos controle sobre aquilo que nos acontece. As personagens não são claras, ela não percebe a funcionalidade do tempo, ela não percebe como é que pode eventualmente escapar-se daquela situação, fica presa na mente, na sua própria mente. A dada altura, Alice até diz: eu tenho a certeza de que estou a sonhar. Isto tudo não existe. É fruto da minha mente. E quando vivemos presos na nossa mente, nós não deixamos de ser racionais. O que acontece é que criamos um tipo de racionalidade que só funciona para nós, individualmente. E se a racionalidade deixa de ser algo que partilhamos coletivamente e passa a ser uma pura invenção própria, então não é racionalidade. É um mecanismo qualquer que nós criamos para viver. Se a razão deixar de ser partilhada, torna-se uma prisão. Nestas duas obras, em Zweig e em Lewis Carroll, o xadrez funciona como de facto uma metáfora para aquilo que é a vida. Podemos fazer parte do jogo e estar tudo muito bem, podemos ser vencedores ou perdedores, mas também podemos entrar em obsessões, também podemos entrar em sonhos desmedidos, podemos perder-nos muitas vezes
no imaginário e deixar de ter uma relação para com o mundo. Porque é tão fácil que dentro das nossas próprias mentes seja muito mais interessante viver do que lá fora. Não é necessário, no entanto, ficarmos a falar desta ideia de prisão mental sem associar uma doutrina filosófica. Há sempre uma doutrina filosófica para tudo o que nos lembramos. Só às vezes não sabemos o nome. A doutrina filosófica que toca muito neste tema de autocentramento, de ficarmos presos no mundo interior e de rejeitarmos aquilo que acontece no mundo exterior, chama-se solipsismo. Portanto, nós podemos dizer que tanto Alice como Dr. B são solipsistas ou têm posturas solipsistas. E o solipsismo é uma doutrina filosófica muito idealista, que é amplamente rejeitada, mas que tem uns resquícios, ou pelo menos tem aqui umas fontes, vai de beber a uma fonte que é Descartes, o pensador da frase "eu penso, logo existo", a ideia do cogito, a ideia de que nós comprovamos a nossa existência através da mente, não necessariamente de um corpo. O Descartes é um racionalista, portanto, podemos afirmar que o solipsismo não se enquadra muito bem quando vamos olhar para a teoria do Descartes, mas esta ideia de que eu penso, logo existo. Eu sei que existo porque eu penso. E é muito fácil encararmos este eu como algo acima da realidade material. Se eu só consigo comprovar que existo porque penso, então o eu pensante, o cogito, está acima de tudo o resto, está acima da materialidade. E o que nós notamos é que o Descartes depois foi para além disso. Mas os solipsistas e essa corrente, essa veia solipsista que às vezes nos ataca com tanta força, é capaz de criar prisões mentais muito fortes. Especialmente nestes livros do século XX. Um século que, de facto, obrigou as pessoas a evadir-se da vida real, por causa das guerras e dos confrontos e da incerteza do futuro. E é por isso que é muito importante nós também olharmos para a literatura contemporânea, porque a literatura contemporânea vai criticar esta veia solipsista sem remorsos e trazendo soluções. Sally Rooney, em Intermezzo, uma autora que ainda está viva, contemporânea, fala-nos exatamente isso. Que uma consciência somente isolada não vai gerar comunicabilidade entre nós e os outros. E sem comunicabilidade não há amor, não há paixão, não há também ódio, não há vazio, não há decepção, não há perda, mas todos esses são elementos essenciais à vivência humana. Uma história sobre dois irmãos que acabam de perder o pai. É uma história extremamente absorvente. Os capítulos oscilam entre a perspectiva de um e de outro irmão. Eles não têm uma relação fácil. O mais velho é o Peter, que está na casa dos 30 e poucos. É advogado de direitos humanos, tem a sua vida aparentemente bem organizada, mas tem um vazio, um vácuo emocional muito, muito forte. O irmão mais novo, Ivan, é um bocadinho mais organizado emocionalmente, mas em termos de estrutura económica e social é considerado um falhado. Estes irmãos vão lidar de forma diferente com os xadrez da vida. E acima de tudo, este livro evidencia claramente a crítica ao solipsismo. A ideia de que a mente está acima da verdade e do mundo. Sally Rooney mostra, através especialmente do irmão mais velho, o Peter, como ficarmos absorvidos pelos nossos próprios pensamentos que nos chegam em torrente, pode ser algo extremamente prejudicial e deve ser criticado e confrontado o mais rápido possível. Os mais atentos, se calhar, repararam na capa que há aqui uma peça de xadrez. Pois bem, sim, em Intermezzo o xadrez também é parte integrante da obra. O irmão mais novo, Ivan, é jogador de xadrez. Apesar de ser considerado um falhado, como ele próprio afirma, porque já não é um grande campeão, o irmão, que até nem se dá muito bem com ele, diz a toda a gente que o irmão é um gênio. Um grande jogador de xadrez. O xadrez aqui também é uma peça fundamental para nós compreendermos a vida através da narrativa. O próprio título, Intermezzo, é uma referência ao xadrez. É uma jogada intermédia, tática, que destrona completamente a objetividade e o raciocínio que até ali havia imperado, porque é uma jogada assim fora da lógica, se é que podemos dizer assim, do xadrez naquele momento, portanto que muda as regras do jogo. Intermezzo é muito simbólico dessa ideia de que nem no jogo de xadrez é tudo controlável. Nós podemos controlar aquilo que fazemos, mas não controlamos o que o outro jogador vai fazer. E essa jogada de intermezzo, de intermédia, que desvirtua o processo, o fio condutor do jogo até àquele momento, é muito elucidativo do tipo de narrativa que Sally Rooney nos traz.
é uma enchente de pensamentos vadios que assolam as personagens. A vida que lhes acontece e que neles embate é um pouco trágica, porque o pai morre, porque a mãe já estava deslocada emocionalmente dos filhos, porque as relações amorosas são extremamente complexas, e a Sally Rooney é uma mestre em articular todas estas temáticas e a criticar a forma como muitas vezes nós romantizamos o solipsismo. Este eu acima de tudo, num sentido em que depois não traz frutos para o envolvimento social. De que nos serve ficarmos tão presos em nós próprios e depois não comunicarmos com o mundo. Porque senão a nossa realidade é uma racionalidade, como eu vos disse há pouco, fictícia, virtual. E não existe racionalidade se ela não for conjugada com os outros, se ela não existir de um modo coletivo. E se o xadrez, como até agora visto, simboliza a vida, a mente, a tentativa de evasão, a obsessão, o sonho, a perda de controle de nós ou de nós dentro do mundo, o xadrez também pode simbolizar outras coisas, como por exemplo, não só a vida, mas a morte. Aliás, um filme muito conhecido, que provavelmente já passou pelos vossos olhos, o póster O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, um realizador sueco. Este filme tão conceituado, tão conhecido, trabalha o jogo de xadrez como uma metáfora para a morte. O que temos neste filme é a morte personificada numa figura humana, abordar um cavaleiro, o Antonius, que acabou de vir das cruzadas, acabou de lutar nas cruzadas, estamos no século XIV, e a morte aborda-o e diz: vamos jogar um jogo de xadrez. Para poupar tempo, tu estás acabado. Se ganhares, combinam eles, podes viver. Se perderes, vens comigo, morres. E o filme todo é o Antonius na sua vida, à volta das cruzadas, a conhecer pessoas. Há aqui uma alegoria fortíssima religiosa, já agora as figuras da Maria, do José e de Jesus aparecem e todas as superstições religiosas na altura marcam presença. Mas o Antonius, ele fica ele fica o filme inteiro a jogar xadrez. Ele e a morte deixam sempre as peças arrumadinhas no sítio e depois retomam o jogo, e é esse o sentido do xadrez em O Sétimo Selo. É representar não só a vida, mas a morte. A efemeridade do tempo, o tempo não dura para sempre. Muito um jogo também entre o determinismo e o livre-arbítrio. Algo que já agora está muito presente em Lewis Carroll através do espelho, pois Alice, obviamente, não sabe se tem agência, se tem esse livre-arbítrio, ou se é simplesmente um peão e tudo está predeterminado e ela afinal não está num sonho próprio, mas num sonho de outrem, de alguém. A verdade é que também podemos falar da inevitabilidade de não encontrar uma razão para querer ganhar ou perder na vida e, portanto, consequentemente, na hora de chegar à morte, não termos propriamente uma resposta para aquilo que aconteceu. E se há um mestre em reflexões estoicas e epicuristas, é Ricardo Reis, um heterónimo de Fernando Pessoa. Ricardo Reis tem um poema intitulado Os Jogadores de Xadrez. Eu depois convido-vos a ler, agora não o vou fazer, mas como referi, o Ricardo Reis é um estoico que aceita que o tempo vai passar independentemente da sua intermissão, aceita que as leis do destino controlam o jogo mais do que ele e, portanto, se é para jogar, se é para estar aqui enquanto jogador de xadrez, numa metáfora para a vida, mais vale aproveitar o jogo, relaxar, fazê-lo com tranquilidade, porque a vitória é um conceito inútil, porque no fim todos morremos. Eu aqui já falei tanto em vida e em morte, é impossível não trazer um desenvolvimento conceptual do Freud. O Freud que falou no contraste e na tensão constante que nós vivemos e sentimos entre a vida e a morte, entre o amor e a morte e a perda e a paixão e o ressentimento. E Freud traz essas componentes que existem em tensão e que nos constituem enquanto humanos através dos conceitos de Eros e de Thanatos. Até porque, se nós pensarmos bem, se Eros é a vida, a paixão, Thanatos, a morte, a decadência, a falta de, o solipsismo
associa-se muito ao Thanatos, porque esta postura solipsista, ao negar a existência do outro, daquilo que está fora da nossa mente, aproxima-se dessa pulsão da morte, da inexistência do outro. Eros e Thanatos, teoria freudiana, como é que ela se utiliza aqui se olharmos para as obras? Bom, pensando, sétimo selo, o jogo de xadrez é literalmente um confronto entre a vida e a morte. Ora se ganha, ora se perde, ora se vive, ora se morre. E em Intermezzo de Sally Rooney, de que forma é que isto está presente? O pai dos dois irmãos, de Ivan e de Peter, morre. Essa pulsão da morte está onde? Está no luto. Esse Thanatos que consome a vida das personagens e que as destitui de necessidade de viver, de pulsão para a vida. Mas depois, as relações amorosas, por exemplo, trarão esse Eros, essa pulsão de vida, de vitalidade, de paixão. Portanto, temos aqui o contraste e as duas coexistem. Existem as duas de forma concomitante, às vezes alternadamente, mas especialmente na figura do Peter, do irmão mais velho, há uma tensão óbvia que não o deixa em paz, que não o deixa dormir e que o consome com muita agressividade. Mas também quero lembrar que se a personagem tiver esta veia solipsista e, portanto, de pura permanência num estado mental só dela, é óbvio que o Thanatos é muito mais presente do que o Eros. Em Stefan Zweig, o contraste entre Eros e Thanatos, entre pulsão de vida e pulsão da morte, existe, aliás, através do jogo do xadrez que dá ao Dr. B tanta vida, tanto essa vitalidade, como dá o seu próprio contrário, uma vez que se torna numa obsessão que o impede de agir em racionalidade no mundo convencional. Por fim, em Alice, através do espelho, é um pouco diferente, porque falamos de uma obra pensada para um público mais jovem e, portanto, estas temáticas estão mais diluídas na narrativa, não são tão óbvias, não são tão contrastantes. Ainda assim, sabemos que a Alice é uma personagem do erário público que é movida por uma extrema curiosidade, por esse bombear de autodescoberta. Portanto, obviamente temos o Eros, temos essa paixão pela vida, mas depois temos todas as outras inconstâncias que determinam que nem sempre o Eros possa se ingrar. Muitas vezes o Thanatos, essas exigências da vida que consomem, que tiram o poder, que tiram a vitalidade, também existem, e se há algo que nós aprendemos com Alice no País das Maravilhas é que vamos encontrar muitas pessoas, muitos caminhos que não nos deixam entrar neles. Portanto, no caso dos caminhos, ela tem de mudar de formas, por exemplo, em O País das Maravilhas, e aqui ela é um mero peão. Por fim, o que é que se pode dizer? Podemos dizer que estas obras mostram que viver deve ser algo que acontece para além da nossa mente e que o xadrez não representa somente a vida humana, representa também aquilo que fazemos dela. Não é pura estratégia, é também a condição de nos deixarmos ir, de nos deixarmos envolver, de nem sempre conseguirmos controlar as jogadas, de às vezes vencermos e outras vezes perdermos. O mundo é imprevisível e não é por isso que nós devamos escapulir-nos totalmente para a nossa mente, e também não é por isso que devamos não entrar e permanecer uns tempos na nossa mente para perceber o que é que se passa e daí agir. Deve haver uma simbiose perfeita entre mente e corpo, entre o interior e o exterior. E estas obras mostram-nos as consequências de perdermos-nos dentro de nós próprios, mas também nos mostram que isso muitas vezes nos traz singularidade. É tudo por hoje, fiquem bem e até à próxima!